Olá, poliglotas! E aí, tudo bem? Gente, eu sei que não é fácil perder o medo de falar inglês na frente dos outros e ter que lidar com as pessoas críticas. Eu também passei por isso e passo até hoje ao aprender novos idiomas. E eu vou falar pra você como que eu lidei com isso no passado, quando eu estava aprendendo inglês, e as lições importantíssimas que eu aprendi, que foram fundamentais pra mim. Então eu vou começar contando um pouquinho, gente, o seguinte. Eu estudei inglês sozinha, totalmente sozinha. Na época, quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, curso de inglês é pra quem realmente tinha bufunfa, tinha balinha na agulha. E a minha mãe, ela não tinha, se ela se esforçava, suava muito pra pagar ali uma escola particular e, muito suor mesmo, pedindo desconto, aquela coisa, pedindo bolsa, era desse jeito. Então eu queria muito, era meu sonho aprender inglês, assim, não sei de onde surgiu isso, mas eu estudava sozinha, com fita cassete, tudo mais assim, muito disciplinada. Se você quiser saber um pouquinho de como foi essa minha história, eu conto mais detalhes nesse vídeo aqui em cima, vou colocar os cards no final também do vídeo. E ali no meu vídeo de apresentação do canal eu conto um pouco sobre como é que é a minha história com o inglês, tá? E aí, em 2004, eu decidi ir para os Estados Unidos, porque o que acontecia? Eu já trabalhava, comecei a trabalhar cedo e eu juntava meu dinheirinho e falava assim, cara, eu não tenho tempo de fazer curso de inglês, porque eu tô na escola, depois estava na faculdade, tinha que trabalhar, não tinha tempo de fazer curso de inglês. Falei assim, cara, eu vou juntar esse dinheiro, em vez de eu pagar um curso de inglês aqui no Brasil, que eu vou ter que ficar anos estudando, eu vou para os Estados Unidos e eu aprendo inglês lá nos Estados Unidos, né? Aí fui para os Estados Unidos em 2004. E quando eu fui para os Estados Unidos em 2004, fui de intercâmbio, fui com uma galera, eu fui assumindo aquele papel de quem estava aprendendo inglês. Eu tô aqui para aprender, eu tô aqui para aprimorar, eu já estudava inglês sozinha, mas eu preciso aprender. E isso foi muito positivo para mim. Então, essa foi a primeira lição que eu aprendi. Assumir o papel de quem está aprendendo, Não tente ser mais do que você é. Sabe, se coloca, porque as pessoas estavam sempre dispostas a me ajudar. Elas estavam sempre dispostas a me dar uma dica, elogiar o meu inglês, sabe? Elas não me ridicularizavam. O pessoal que estava comigo me ajudava muito, sabe? Porque eu estava naquele papel, o pessoal tinha paciência comigo. Então, assim, até os americanos. Então, foi muito positivo assumir esse papel, de quem estava aprendendo ou aprimorando inglês. Mas aí, o que aconteceu? Quando deu uns 7 meses que eu estava lá nos Estados Unidos, eu precisei voltar pro Brasil, porque meu visto tinha vencido. Só que eu não queria ficar no Brasil. Passou um ano e aí eu voltei pros Estados Unidos. Dia 6 de janeiro de 2006, eu voltei para os Estados Unidos porque eu queria morar lá, minha vontade era de morar lá o resto da vida e eu queria falar inglês fluente, E o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu cheguei numa postura de que, eu já tinha morado lá, também fui de intercâmbio com uma galera e eu fui com aquela postura de quem já tinha morado lá, de quem sabia tudo, conhecia tudo. Eu me coloquei num outro papel, numa outra posição, de quem já sabia, de quem tava lá já experiente, enquanto todo mundo tava lá para aprender, vivendo a primeira experiência e com aquela ilusão, de que aprende inglês em 3 meses morando nos Estados Unidos, porque não é assim, gente. Control the match, my keep playing the left, the right, in the middle, have one best opportunity for score. Então, eu coloquei sobre os meus ombros uma responsabilidade muito grande, de que eu tinha que falar inglês bem, de que eu tinha que falar inglês fluente. E, naturalmente, as pessoas começam a esperar isso de você, porque você se colocou ali. Então, eu percebi que a minha atitude influenciava muito na forma como as pessoas me enxergavam e nas expectativas que elas criavam sobre mim. E o que aconteceu? Eu comecei a travar. Quando eu estava na frente de brasileiro, quando eu estava com brasileiro, eu não falava inglês, eu travava. A não ser quando eu estava com pessoas que falavam menos que eu, aí eu conseguia falar. Pessoas que não falavam bem. Ou quando eu estava com pessoas, assim, muito íntimas minhas, assim, sabe? Que eu me sentia muito à vontade. Aí eu conseguia. Agora, quando eu estava com umas outras galerinhas lá, uma galera que até não gostava de mim, sabe? Tem essas coisas. Então, porque eu tava numa galera, num grupo. Eu travava, eu não falava nada. Porque eu tinha assumido um papel muito negativo pra mim e na frente dos outros. Aí não falava, não praticava.
e o que aconteceu? Eu fui escalada pra trabalhar com uma jamaicana. Eu tinha que trabalhar com ela, eu ficava de 2 da tarde às 10 da noite, era o meu horário de trabalho, eu trabalhava com ela. E era muito bom, eu trabalhava de 2 da tarde às 10 da noite só falando inglês. Inglês. Eu falava inglês o dia todo, gente, mas quando chegava na frente brasileiro, pá! Travava de novo. Até que um belo dia, um amigo meu me falou que uma menina lá do outro grupinho, sabe, que tinha, né? Ela virou ali pros amiguinhos dela e falou assim: ai, gente, eu quero estudar inglês porque eu não quero ser que nem a Clarice, não. De ficar aqui, morar aqui nos Estados Unidos e voltar pro Brasil sem falar nada. Gente, quando meu amigo me falou isso... E, gente, eu falava inglês, porque eu ficava o dia inteiro com a jamaicana falando inglês, que a gente fosse super amiga, a gente contava da nossa vida, eu contava da minha vida. A gente... A Yannick, amo. A gente se dava super bem, sabe? A gente foi super amiga. Eu falava muito inglês. Mas na frente dos outros brasileiros eu não falava. Eu travava, porque eu ficava com medo de cometer erro. Porque eu falei que eu, né? Porque eu me coloquei naquela posição de, eu sou maravilhosa. Então... eu me dei mal, porque eu travei meu cérebro, fiquei com aquela cobrança e as pessoas também ficaram com aquela cobrança. Mas eu peguei aquilo e falei assim: o que bandida, essa cretina, acha que eu não falo bem inglês. Em vez de eu me deprimir, de eu ficar lá, tadinha de mim, ai, por que falam isso de mim? Como eu sou uma pobre coitada. O que eu fiz? Falei assim, agora que eu vou falar, agora eu vou falar inglês igual americana. E aí, meu filho, eu mudei minha postura. O que eu fiz? Comecei a me expor mais e mais e mais. Arrumei emprego, outros empregos com americanos. Fui me colocando, me expondo cada vez mais. E eu falava inglês. E aí voltei para aquele papel de estou aqui aprendendo. Eu quero ser ajudada. Eu quero aprimorar. Então, voltei para aquele papel. Então, gente, começa aqui, ó. Começa na sua mente. Como que você se enxerga? Como que você quer que os outros te enxerguem? Toma cuidado para você não se colocar no papel tipo, eu sou boa demais, eu sou bom demais. E isso só vai te atrapalhar. Então, seja humilde. Sabe? Baixa a crista. E se coloca no papel de quem tá aprendendo, gente. É muito bom aprender. As pessoas vão ter prazer em te ensinar, em te ajudar. As pessoas gostam de ensinar. As pessoas gostam de passar conhecimento. Isso é da nossa natureza. Então, assuma esse papel de quem tá aprendendo. Vai ser muito mais positivo pra você. Então, essa foi a segunda lição que eu aprendi. Use a crítica das pessoas pra te estimular, pra te fazer ir em frente. E não pra te deprimir, pra te arrasar e você pensar que você, sabe, é um bundão, sabe? Não, vai em frente. Você é um vitorioso, cara. Você tá estudando inglês sozinho, você tá aprendendo. É muito difícil aprender um idioma. Já foi provada que a habilidade mais difícil que se tem pra se aprender é um outro idioma. E você tá fazendo isso sozinho. Vai em frente, entendeu? Não se intimide, não. Use a crítica como um estímulo. Do it! Just do it! E se alguém te criticar, você fala pra pessoa: olha, eu tô aprendendo. Às vezes a pessoa nem tem a intenção de te magoar, nem tem a intenção de te ridicularizar, entendeu? Então deixa claro, olha, eu tô aprendendo, sabe? Isso no outro dia aconteceu aqui em casa. Meu marido tá aprendendo inglês. E ele pronunciou uma palavra errada e eu ri, né? Ai, você falou a palavra errada. Aí ele virou pra mim e falou assim: Ei, amor, eu tô aprendendo. E eu fiquei como? Eu fiquei... ai, desculpa, né? Tipo... Mas eu virei pra ele, eu pedi, amor, desculpa. E eu falei, boa resposta. Então é isso, gente. A pessoa que te criticou, que riu da sua cara, ela vai ficar sem graça quando você falar assim, olha, eu tô aprendendo, tá? Então pronto. E a terceira lição, gente, que eu aprendi é o seguinte. Se rirem com você, ria junto. Morra de rir, ter risada. Ai, gente, eu sou muito engraçada. Gente, quem não gosta de estar perto de pessoas engraçadas? Eu tenho amigos que falam, estrangeiros que falam português, cometem erros, a gente dá risada. E eles riem junto, não estão nem aí. E a gente ama estar com essas pessoas, entendeu? Porque a gente gosta de estar com pessoas que façam a gente rir. Então, se rirem de você, ria também. Leve tudo com bom humor. Então, essa é a terceira lição. Leve tudo com bom humor, tá bom? Então é isso, gente. Me conta nos comentários, você já passou por alguma situação parecida? Como é que foi? Eu quero muito saber se vocês passaram por experiências similares às minhas. E não deixem, lembre-se agora, gente, se inscreva no canal, dê o seu like e toque o sininho pra você toda semana ser notificado de vídeos novos, tá bom? E vai lá no Instagram, acho que tá aqui, vai lá no Instagram e me segue lá também, porque todo dia eu posto conteúdo, tá? Beijo, gente, vejo vocês semana que vem e tenham uma ótima semana.